Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor Deus poderoso e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, ri e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos. Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado, e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.
Salmo 2. Os pagãos planejam revoltas, não sei o porquê. E também não sei o porquê dos povos fazerem planos tão tolos. Os seus reis preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o seu Senhor, e o rei, o qual ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar dos domínios deles, vamos acabar com os poderes que eles têm sobre nós. E do seu trono, lá do céu, o Senhor, Deus poderoso, e zomba deles. E então, muito irado, ele os ameaça e assusta com o seu furor. E ele diz: eu já coloquei o meu rei lá no trono, em Sião, o Monte Santo. E o rei diz: anunciarei o que o Senhor me afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Peça-me, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem e clamem ao Senhor, seu Deus, com muito temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, porque senão ele ficará muito irado e vocês morrerão. Ah, felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus e obedecem aos seus estatutos.